Bom, vou falar um pouco agora sobre a síndrome de Guillain-Barré. O que é a síndrome de Guillain-Barré? A síndrome de Guillain-Barré é uma doença que ela é autoimune, que ocorre devido à produção inapropriada de anticorpos contra a baia de melina, substância que recobre e protege os nervos periféricos. Isso leva à inflamação dos nervos, que provoca a fraqueza muscular. O que é uma doença autoimune? A doença autoimune ocorre quando o sistema de defesa perde a capacidade de reconhecer o que é original de fábrica, o que é do nosso corpo, levando à produção de anticorpos contra células, tecidos ou órgãos do próprio corpo. Por que ocorre? O sistema imunológico passa a produzir anticorpos contra a baia de melina dos nervos periféricos, como se esta fosse um vírus ou uma bactéria invasora. O ataque dos anticorpos cria um intenso processo inflamatório e leva à destruição da baia de melina, que é bloqueando a passagem dos estímulos nervosos. Por que ocorre? Ela ocorre porque alguns micro-organismos, como vírus ou bactérias, podem possuir proteínas semelhantes às presentes na baia de melina, causando confusão em alguns anticorpos. Se por azar o sistema imune criar anticorpos exatamente contra essas proteínas, os mesmos passarão a atacar o vírus invasor, mas também a baia de melina. Aqui é a baia de melina danificada e a baia de melina normal. Quais nervos são afetados? Os nervos que são afetados pela síndrome de Guillain-Barré são basicamente os motores, que são os periféricos, sem acometimento dos nervos sensitivos. Logo, há paralisia muscular com pouco ou nenhuma diminuição da sensibilidade. Os fatores de risco. A síndrome pode afetar todos os grupos etários. Pessoas inseridas dentro de determinados grupos podem estar sob maior risco do que outras, especialmente pessoas do sexo masculino e adultos mais velhos. Além disso, a síndrome pode ser desencadeada mais comumente por uma infecção como a Campylobacter. É um tipo de bactéria frequentemente encontrada em aves mal cozidas. Como também o vírus da influenza H1, vírus da AIDS. Os sintomas. Os sintomas da Guillain-Barré é a fraqueza muscular, geralmente começada nas pernas, e com progressão ascendente indo em direção ao tronco, braços e face. Mas também pode começar na parte superior e descer para a inferior. Perda de reflexos em braços e pernas, hipotensão ou baixo controle da pressão arterial, dormência e formigamento. Alterações da sensibilidade e dor muscular, como por exemplo a cãibra. Movimentos descoordenados e quedas, dificuldade para mover os músculos do rosto. O principal risco está nos casos em que há acometimento dos músculos respiratórios e de face, provocando dificuldade para respirar, engolir e manter as vias aéreas abertas. Aqui são os sintomas. Pode ser do tronco até o membro inferior. Os tipos: polirradicular neuropatia desmielinizante, inflamatória aguda. O sinal mais comum dessa forma de doença é a fraqueza muscular, que começa na parte inferior do seu pescoço e se espalha para cima. Síndrome de Miller-Fisher é uma paralisia que começa nos olhos e também está associada ao caminhar estável e ocorre em cerca de 5% dos pacientes com a síndrome de Guillain-Barré. Os outros é neuropatia motor axonal aguda e neuropatia motor sensorial axonal aguda. O diagnóstico dessa síndrome de Guillain-Barré deve ser suspeitado em todo paciente com quadro progressivo de fraqueza motora,
dificuldade para respirar, engolir e também tem muitos desmaios. E os dois exames complementares que ajudam no diagnóstico são a punção lombar para avaliação do líquor e a eletroneurografia. É um exame que avalia a resposta dos músculos a estímulos elétricos. Tratamento. Todos os pacientes que são diagnosticados devem ficar internados para a observação, mesmo os com doenças leves, uma vez que o acometimento dos músculos respiratórios pode ocorrer rapidamente. O tratamento se baseia em duas terapêuticas: a plasmaferese, que é uma espécie de hemodiálise na qual é possível filtrar o autoanticorpo que estão atacando a bainha de Melina, e a imunoglobulinas, que é a injeção de anticorpos contra o autoanticorpos que estão atacando também a baía de Melina. Resultado: a recuperação pode demorar semanas, meses ou até mesmo anos, mas não existe cura para a síndrome de Guillain-Barré. A maioria das pessoas sobrevive e se recupera completamente. Sintomas de fraqueza podem persistir em algumas pessoas por muitos anos, mesmo com tratamento. E mais provável porque o prognóstico do paciente seja muito bom se os sintomas desaparecerem dentro de 3 semanas ou até mesmo no início dessa doença.